E aí, pessoal, o professor Matheus aqui, tudo bom? Espero que sim, né? E estou inovando o modelo da gente levar nossas aulas, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí no que vem por hoje. Hoje nós vamos falar da continuidade na filosofia medieval, né? Hoje, a gente já falou na aula anterior sobre Agostinho e hoje nós vamos falar sobre São Tomás de Aquino, beleza? Então quando a gente fala em São Tomás de Aquino, a primeira coisa que a gente precisa falar, entender que nós estamos falando é o quê? É a escolástica. E o que seria a escolástica? Seria um movimento filosófico e teológico, né, do século V ao século XV, que faz o quê? Acredita que se pode alcançar a Deus porque é através da razão. E aí, a partir disso, ele vai fazer o quê? Vai cristianizar Aristóteles. Né? Na aula passada, a gente falou sobre o quê? Sobre a questão da platonização, né? De Agostinho em cima das ideias platônicas, ele vai lá e cristianiza. É o que nós vamos chamar também de neoplatonismo. O Tomás de Aquino ele vai fazer um caminho inverso. Ele não vai cristianizar Platão. Muito pelo contrário, vai cristianizar quem? Aristóteles, beleza? Porque as ideias são diferentes e aí eu vou mostrar para vocês como. Vamos lá. Então, o São Tomás de Aquino ele vai fazer o quê? Vai montar as vias da prova de existência de Deus. Por que ele vai fazer isso? Vale se lembrar que o contexto que ele está inserido é o contexto que está começando a surgir o quê? Os hereges, né? O que eles chamam, que a Igreja Católica vai chamar de herege. E para eles, esse herege é o quê? É exatamente pessoas que estão tentando ali desmistificar a religião, dizendo que Deus não existe, através da razão. E aí o que São Tomás de Aquino vai fazer? Ele vai tentar argumentar com essas pessoas que fazem uso da razão para provar a existência de Deus fazendo o quê? Usando os mesmos argumentos que ele, a própria razão. Então, para o Tomás de Aquino, né, a razão e a fé, elas não andam separadas. Muito pelo contrário, né? Você precisa da razão para fazer o quê? Para testar a fé. Então, por isso que o São Tomás de Aquino, né, vai ser considerado um cara tão brilhante, né, que ele não vai fazer o caminho de bater contra os hereges. Né? Ele vai usar os argumentos dos hereges para provar a existência de Deus. Né? Então, ele vai abordar o quê? As 5 vias, né, de acesso a Deus. E agora eu vou destrinchar para vocês essa teoria dele. Né? Então, ele vai dizer o quê? A primeira via, né, a primeira ideia, ela complementa muito a segunda, né, que Deus é o motor imóvel e Deus é a causa. Por quê? Se vocês pararem para perceber, para reparar, tudo tem uma causa móvel. Né? Então, por exemplo, se você for ver um elétron, né, e outro para fazer uma ligação lá no átomo, lá naquela menor partícula, né, que a gente conhece, aí o que acontece? Existe uma força, né, uma força motor, uma força móvel. E o que gera essa força de atração entre um elétron e outro? Então você vai ver que sempre existe o quê? Uma força motora. E aí, se você for analisando de acordo com o Tomás de Aquino, você vai chegar ao quê? Ao motor que é imóvel, que Deus que origina todas as coisas. Né? Então ele é a causa primeira, ele é aquilo que originou todas as coisas. Foi a partir dele, então, que começou a vida e por aí em diante. Tá? A terceira via é a terceira da contingência e necessidade. Por que ele vai dizer de contingência e necessidade? Ele vai dizer que as coisas são como elas são, né, as coisas, mas elas poderiam também ser diferentes. E é o fato delas serem como elas são que faz com que Deus, né, que confirme a existência de Deus, que Deus seja de fato o Deus Criador. Então, por exemplo, o céu é azul, mas ele poderia também ser rosa. Né? O céu é azul, mas poderia ser verde. Por que não é verde? Então, você tem aí a questão da contingência e necessidade. Ela existe, mas também não poderia existir. E o fato de não poder existir faz-se entender que Deus quis que houvesse. Então, por isso que ele existe. Né? A quarta seria o grau de comparação. Né? Então, você sempre consegue comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, chocolate é melhor que o doce de leite. Então, você vai fazendo comparações e se você aumentar a escala, você vai ver que não há nada que se compare a Deus. Então, o grau de comparação entre as coisas vai fazer com que a gente consiga comparar até o ponto em que haja o incomparável, e nesse caso, Deus.
tá? E por último é a causa final, né? A finalidade pelas quais se fazem as coisas e as coisas existem. Então, o Tomás de Aquino ele vai usar essas cinco causas, né, para poder argumentar, conseguir combater as ideias dos hereges, lembrando-se que a escolástica é um movimento apologético, é um movimento de defesa do cristianismo. E aí o Tomás de Aquino vai usar esses argumentos, tá, para combater aí as heresias. Beleza, pessoal? Vamos chegando no final de hoje. Vamos fechar o capítulo de filosofia medieval, tá bom? Filosofia medieval 1, né, que ainda tem a filosofia medieval 2. Realize os exercícios. Em caso de dúvida, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Espero encontrá-los na próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.